João, tá na escuta aí, João? Estou na escuta, positivo e obrigado, Opa! pessoal. Tudo bem Boa noite, aí? Lilian. Tudo bem? Boa noite, João. Boa aula aí. Obrigado. E vou aproveitar para dar os parabéns também. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, Arrasem. tchau. Tchau. Pessoal, vamos direto então. O João já pode começar a mentoria. Vamos lá, vamos lá. Isso aí é uma Opa. sacanagem, né? Pô, depois de um negócio tão interativo como Você vê. esse assunto da Lívia aí, colocar algo um pouquinho mais técnico, mais orientado um pouco para a técnica, muito embora tenha grandes fundamentos aqui de negócios para a gente discutir, tem bastante coisa legal, mas, pô, quase uma sacanagem aí. Vamos lá. Não, mas o senhor vai Das 8h30 às complementar o 10 assunto, pô. agora. Você vai falar de controladoria, né? Mas, cara, vamos lá. Boa noite, Então gente. tá Boa jóia. noite. Fica com a palavra aí, João. Tá joia. Boa noite, tudo bem com todos? Na segunda-feira, início de semana, pelo menos não é na sexta, 8h30 da noite, né? Então, vamos começar aqui numa segunda, né? Prazer enorme estar com vocês. Acho que é o segundo ano que eu participo de todo esse processo de mentoria do Instituto Extra, então é um prazer enorme. Ano passado falei um pouquinho sobre auditoria, foi algo que rumou a minha vida por 12 anos, mas depois disso já estou na controladoria desde então. Então, eu diria que há mais ou menos 19 anos trabalhando com controladoria, finanças, então acho que dá para a gente trocar uma boa ideia aqui. Eu tentei colocar algo aqui que seja algo que a gente consiga minimamente evoluir com uma questão um pouco mais técnica, mas também um pouco mais de negócio, falando de fato como a controladoria funciona na prática, a maneira como a gente tem de informar ao mercado, informar os investidores, informar os diretores internos, aos administradores, ao conselho de administração. Então, tudo que envolve controladoria na prática, a gente vai dar uma passada aqui nesse momento nosso aqui de interação, tá? Eu só gostaria de ter uma ideia, quem já tem interação com informações financeiras, com números contábeis, com aspectos de controladoria, contabilidade gerencial, contabilidade estratégica. Queria ter uma ideia aqui de quem já anda por já transita nessa área. Ninguém? Bom, então vamos lá. Vamos tentar ser o mais efetivo aqui no que eu vou falar possível para que a gente saia daqui com o mínimo de dúvidas para levar aí para as suas experiências, para os seus negócios. Só compartilhar aqui. Está todo mundo vendo? Posso seguir? Pode seguir, João. Tá dando para ver bem a apresentação. Maravilha. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho rapidamente sobre mim. Eu tenho 33 anos de experiência, sou graduado em contabilidade, pós-graduado em finanças corporativas e tenho especialização em gestão de empresas. Tá? Trabalhei ao longo desses 33 anos, 30 dos quais em finanças ou áreas afins. E as principais experiências elas estão focadas na auditoria, na Price, onde eu passei 12 anos, na diretoria de controladoria da Máquina de Vendas Brasil, entre Salvador e São Paulo, passei quase 5 anos lá, e já estou há quase 8 anos na Ser Educacional como diretor executivo de finanças, né? E a turma chama de CFO. Nessas experiências, já passei por várias indústrias de saúde, serviços, investimentos e participações, varejo, financeiro, efetivamente, sempre tocando times técnicos, mas também multidisciplinares, né? Voltado para a gestão de mudanças, reestruturação organizacional, processos contábeis, financeiros, fiscais, né? E atuando também com operações financeiras estruturadas e processos de M&A, tá? Tenho, como eu coloquei aqui, 50 outonos, a turma fala primavera, mas eu não fiz a 50ª primavera ainda, então estou no meu 50º outono. Como eu falei, um prazer grande estar com vocês aqui. Espero que vocês possam aproveitar algo do que a gente vai falar aqui essa noite. Tá? Bom, eu coloquei aqui
alguns aspectos que envolvem situações relacionadas a grandes empresas, né? Empresas brasileiras, empresas americanas. Eu acabei nem atualizando, temos americanas agora, né? A Lojas Americanas como um dos exemplos aqui. Mas o que é que vocês podem imaginar que essas empresas têm em comum? Eu queria tornar um pouquinho mais interativo, tá, gente? Não ficar só nessa coisa de eu falando aqui. Então, o que é que vocês imaginam que essas empresas têm em comum? São grandes, são globais. Ok, vamos lá. Vocês acham que elas têm controladoria? Tem que ter, né? Vocês acham que ela tem processos de controles internos rígidos? Tem, Sim. Auditoria? tem. Sim. Ou Eu seja... só não gostei só dessa estrela vermelha, que eu não gostei. Tudo bem. Empresas com bons sistemas de controle, governança, auditorias. Todavia, escândalos envolvendo os fraudes contábeis que lesaram acionistas, investidores e governos. Todas elas, sem exceção. Tá? E onde é que a gente pode mitigar? O que é que a gente pode fazer para mitigar esses riscos de fraudes nessas empresas, né? Essas fraudes, elas envolvem impactos, muitas vezes, até na economia de um país. Você veja a situação específica da Enron lá atrás, a situação da Lojas Americanas esse ano aqui no Brasil. Então, você pode ter um impacto grande na economia de um país voltadas a determinados escândalos envolvendo os fraudes contábeis. E as fraudes contábeis, elas não são meramente em função de números. Quando existe uma fraude contábil, ela existe uma fraude dentro do sistema de controles internos, né? Então, o que é que se pode fazer para minimizar tudo isso, né? Ter uma governança adequada, ter políticas antifraude, controles internos fortes e efetivos, auditoria imparcial e independente e, obviamente, uma controladoria atuante. Não dá para dizer que essas empresas não tinham contabilidade ou controladoria atuante. Todas elas provavelmente tinham uma controladoria atuante, mas esse sistema ou esses pilares, esses 4 pilares envolvendo um bom sistema antifraude, vamos dizer assim, ele faz com que você minimize os riscos de você ter escândalos envolvendo, né, contabilidade, envolvendo controladoria, envolvendo a alta administração dessas empresas. Quando a gente fala de controladoria, alguém tem uma ideia de onde vem a controladoria? Qual é, vamos dizer assim, o pilar básico da controladoria? Controlar, né? Controlar. E mais? Auditar. De novo? Auditar, né, não? Auditar, perfeito. Mas qual é a base, efetivamente? Isso aqui, a gente está falando de controlar, auditar, são ferramentas que existem dentro da controladoria. Se eu disser para vocês que a auditoria... É saber a autenticidade Também. Mas o que é que dentro de uma empresa pode lhe dar mais autenticidade para apoiar a controladoria? Dados, né? A contabilidade. Muita gente fica impressionada quando a gente fala que a controladoria é um segmento da contabilidade, ou seja, das ciências contábeis na prática, porque não imaginam nunca que aquele cara, e eu posso falar por experiência, né, porque eu sou contador, formado em contabilidade, embora nunca tenha exercido a contabilidade, como muitos conhecem, mas muitas vezes as pessoas se espantam quando a gente fala que controladoria é um segmento das ciências contábeis, né? Todavia, é um segmento das ciências contábeis que você usa a contabilidade de apuração de balanço, né, do que a gente está acostumado, fiscal, etc., que é o contador, aquele contador de carteirinha, que tem um certificado digital lá, que fecha a contabilidade da empresa, e ela sai dessa contabilidade mais regulamentada para uma questão muito mais voltada de negócios. Ela interpreta os números que estão na contabilidade, analisa e transforma esses números em informações que são úteis para tomadas de decisão. Tá?
Então, na prática, é um segmento das ciências contábeis que colabora para uma gestão de qualidade, coordenando questões orçamentárias e administrativas. É uma área fundamental nas empresas, né, que é responsável por fornecer informações e suporte para a tomada de decisões estratégicas. Hoje, vamos explorar um pouco como é que isso funciona. Tá? Para a gente seguir com isso, a gente precisa entender um pouco o objetivo da controladoria, ou quais são os objetivos da controladoria. E aí entra um pouco do que vocês falaram aqui: planejar, executar, controlar, analisar processos contábeis e financeiros, com foco na maximização dos resultados e na redução dos riscos, envolvendo-se na análise e interpretação dos dados, bem como na elaboração de relatórios e demonstrações financeiras. Para quem a gente direciona esses relatórios e demonstrações financeiras, pessoal? Vocês que são empreendedores, executivos, etc. Vocês acham que somente o governo... Para toda a empresa. Para toda a A empresa? Receita? Para a Receita Federal, ou para a Receita Estadual, ou para os órgãos de controle tributário e regulamentares? Sim. Tem mais? Banco? Banco, investidores, certo? Quem usa as informações da controladoria são as mesmas entidades, as mesmas pessoas que também fazem uso das informações contábeis, né? De uma maneira diferente, de uma maneira mais estruturada, muitas vezes, né? Cada um no seu, vamos dizer assim, na sua área de expertise, mas eles fazem uso das mesmas informações. Enquanto a contabilidade, por si só, ela tem uma forma de entregar essas informações, por exemplo, para as autoridades fiscais, a controladoria tem uma forma de entregar essas atividades, né, essas informações, para investidores, para executivos da empresa, para bancos que são entes interessados, né, no andamento da empresa. Então, são os mesmos destinos, né? A informação vai para o mesmo destino de que a informação contábil ela vai. Por isso que a gente já começa a fazer esse link da informação contábil com a controladoria. Quando essa controladoria ela desempenha um papel dentro da empresa, esse papel ela tende a ter um fundamental sucesso na estratégia da organização. Por quê? Porque, normalmente, ela fornece alguns insights que ajudam os gestores a tomarem decisões, informando sempre, reduzindo sempre riscos e melhorando o desempenho financeiro. Quando a gente olha uma controladoria eficaz, normalmente, sem essas informações, né, sem uma controladoria que seja eficaz, essas empresas correm o risco de tomar decisões com base em informações incompletas ou imprecisas, o que pode levar a consequências negativas. Imagine, se todas essas empresas que a gente colocou, que eu coloquei ali no slide inicial, mesmo com toda a controladoria eficaz, atuante, com todos os processos de governança, com tudo que tem uma empresa daquele porte, né, daquelas empresas que eu listei lá, ainda assim acontecem alguns escândalos, ou acontecem algumas fraudes, imagine nas empresas que não têm esse sistema de informação que possa entregar informações que sejam úteis para tomadas de decisão, sejam elas estratégicas, sejam elas operacionais, sejam elas regulamentares. Tá? Uma controladoria está muito focada em trazer este nível de segurança para as empresas. Para isso, eu preciso ter, desde o presidente até o analista, né, de todas as áreas, basicamente, envolvidos no processo de analisar as informações. Todavia, o departamento de controladoria ele é um departamento que ele traduz ou faz com que essas informações se conversem de uma maneira mais palatável e mais inteligível para que todas as áreas e todos os departamentos da empresa forneçam ou possam utilizar dessas informações para tomar decisões específicas ou estratégicas. Tá? Então, quando a gente fala que a controladoria, uma das responsabilidades da controladoria é ela ser a indutora dos gestores, né, no que diz respeito à melhora das decisões, pois essa atuação, a sua atuação da controladoria, né, a atuação da controladoria envolve implementar um conjunto de ações cujos produtos materializam-se em instrumentos dados aos gestores. E a gente vai passar por isso, tá? Eu estou jogando esse conceito aqui para a gente poder ir entendendo como é o papel da controladoria, e aí, muitas vezes, você
a controladoria se divide em planejamento financeiro, planejamento orçamentário, controles, etc., mas, na prática, tudo é braço da controladoria que opera de forma independente ou de forma conjunta, estruturada, dentro de um desenho que tem uma controladoria mais completa, mais robusta. Tá? Então, basicamente, esses são os principais objetivos da controladoria. Quando a gente olha as funções, e aí começa a entrar um pouquinho mais no que a gente tem falado, quando a gente olha as funções da controladoria, as principais funções da controladoria, e eu entendo como principal dela, é o planejamento, o controle e o orçamento. Uma vez que a contabilidade é parte da controladoria, e a gente vai ver aqui como uma das funções também a parte contábil, relatórios, etc., mas a controladoria, como estrutura gerencial de suporte, a principal função da controladoria é planejar, controlar e ajustar as atividades, os números, as operações de uma empresa. Tá? Então, ela ajuda a empresa a estabelecer metas financeiras e criar um plano de ação alinhado à missão e objetivos da empresa para alcançá-las, levantando informações sobre padrões de custos, despesas fixas e variáveis para que se possa planejar vendas que não apenas cubram os gastos, mas também que gerem retorno junto aos clientes. Ora, se eu tenho uma área de controladoria, se eu tenho uma área de planejamento, e que ela não gera resultado para os acionistas, ela não gera retorno do capital investido, não sei por que a controladoria existe naquela empresa. É óbvio que a gente sabe que tem empresas que têm dificuldade de gerar caixa, tem empresas que têm dificuldade de gerar resultados positivos, lucros, mas o papel principal da controladoria é exatamente isso, é se antecipar, antever, talvez até olhar com antecedência todas as estruturas que a empresa tem e o mercado onde ela está inserida, né? E aí entra toda uma conjuntura macroeconômica e tudo mais, para poder entender onde é que aquela empresa pode gerar resultado positivo, eficientizando lucro, eficientizando despesa, aumentando suas vendas de alguma maneira, mudar de mercado. Então, assim, todas as informações de planejamento, controle e orçamento, elas são informações que elas podem ser preditórias, tá? Elas podem trazer informações que sejam úteis para esse tipo de atividade que a empresa precisa internamente fazer junto às áreas e junto à sua administração. Com esses dados em mãos, é possível trabalhar na elaboração do orçamento, na previsão de receitas e despesas e monitorar o desempenho real em relação ao planejado. A gente vai ver que parte fundamental da controladoria é essa relação entre real e orçado, né? Realizado e planejado. Uma empresa que você não consegue fazer esse tipo de acompanhamento, mínimo que seja, ela tende a estar, a mesma coisa na minha visão, quando eu costumo dizer para as pessoas com quem eu converso a respeito, é a mesma coisa de eu soltar um barco de, sei lá, 20 pés num mar altamente turbulento, né? Ou seja, eu não tenho controle desse barco. Então, ela vai de acordo com a maré e não sabe onde vai chegar. Tá? Então, para saber o que a empresa quer, quais são as metas, qual é o planejamento traçado, a controladoria e o planejamento, controle e orçamento, ele exerce papel importante em todo esse contexto. E aí as ferramentas, né? A ferramenta principal, o orçamento, o relatório de análise de preço-volume, indicadores de desempenho e eficiência dos principais custos e despesas, entre outros. Tá? Aqui eu não vou trazer todos, mas assim, porque depende muito do negócio, depende muito do ramo de atividade, depende muito da necessidade da administração, mas você tem um mar, literalmente um mar de informações, de dashboards, de relatórios, de indicadores que eles podem ser utilizados para você poder acompanhar de forma bastante planejada, controlada, todos os seus passos, sejam eles orçamentários, sejam eles executados, né? Ou seja, o que foi realizado. Alguma dúvida até aqui, gente? Bom, como eu falei, né, contabilidade, na gestão fiscal e elaboração de relatórios. Tá? Isso aqui é a parte regulamentar, regulatória da contabilidade da controladoria. Tá? É a parte fiscal, onde você tem, por dever, por obrigação, por normativo, entregar essas informações para as autoridades fiscais monetárias do país onde a empresa está
sediado. Tá? Então, isso aqui, apesar de exercer uma importância na perspectiva de atendimento à legislação, de atendimento às normas, você tem a base fundamental para que a controladoria exerça o seu papel gerencial e possa trabalhar na disponibilização dessas informações mais estratégicas para a empresa. Tá? Então, assim, administrar os procedimentos e políticas fiscais é importante para monitorar as atividades com frequência, evitando o descumprimento de leis e normas que geram multas e outras perdas para a empresa, principalmente para operações em país com grande burocracia, exemplo do Brasil. Ora, aqui a gente tem um país onde a gente tem uma enormidade de regras fiscais, uma enormidade de regras de compliance, e que a gente precisa, diariamente, eu diria até várias vezes por dia, estar fazendo um trabalho de checagem, de compliance, para saber se você não está operando de maneira errada, gerando tributos de forma errada, gerando informações que possam afetar a saúde financeira e normativa daquela empresa. Tá? Então, esse aqui é o papel normativo que a controladoria exerce. E aí a gente tem, né, também algumas outras informações que são usadas pelos órgãos que recebem esses demonstrativos, né, para poder monitorar a saúde da empresa. E aí essas ferramentas são os balanços patrimoniais, as demonstrações de resultado, fluxo de caixa. Eu trouxe até aqui, eu vou continuar aqui na apresentação, mas lá na frente eu vou explorar um pouquinho e colocar exemplos do que são esses documentos, tá? Do que são esses relatórios, para vocês terem uma ideia, para quem nunca viu talvez uma demonstração financeira, um fluxo de caixa, etc. A gente vai estar trazendo isso aqui. Tá? Bom, outra parte importantíssima é a análise e interpretação de dados. Né? Muitas vezes a gente tem os dados gerados pelas áreas, o dado de vendas, o dado de movimentação de containers, movimentação de alunos, exportação, importação de produtos, e que muitas vezes eles por si só não dizem muita coisa, mas que você precisa estar analisando de forma conjunta com outros dados, com outras informações, para que você possa extrair delas informações e conclusões úteis que elas possam ser utilizadas para tomadas de decisão. Tá? Então, a controladoria analisa os dados financeiros e operacionais da empresa para identificar tendências, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Né? Quando a gente fala da famosa matriz SWOT, a matriz SWOT nada mais é um produto da administração moderna que ela usa, que a controladoria usa para poder identificar os gaps de uma série de coisas, de controle, de operação, financeiros, inclusive, para poder realinhar a empresa e poder fazer com que essa empresa continue num caminho onde ela não vai ter problema ou vai ter continuidade de suas operações. Tá? Essa análise permite que a empresa avalie o seu desempenho e faça ajustes estratégicos quando necessário. Assim, cabe à controladoria comparar o que ficou planejado com o resultado em si, fazendo a interpretação das informações registradas. As ferramentas são normalmente relatórios dossado realizado por unidade, por linha de negócio, por centro de custo, conta contábil. E aqui, mais na frente, eu vou mostrar, vou trazer o exemplo da Seda Educacional, uma empresa de capital aberto, as informações estão todas no mercado, então eu me sinto bastante confortável para poder dar esses exemplos dentro usando a C, porque não tem nenhuma informação privilegiada aqui, nenhum insight aqui para ninguém. Tá? Bom, gestão de custos, também a controladoria está envolvida na gestão de custos da empresa, ou seja, isso inclui a análise de custos de produção, a identificação de áreas de desperdício e a busca por maneiras de otimizar os recursos disponíveis. Quando a gente está falando de indústria, a controladoria ela é responsável para entender o custo de ociosidade, o custo de oportunidade, a gestão de custos variáveis, de despesas variáveis, de custos fixos, de despesas fixas, tudo que envolve aquilo que vai afetar o preço do produto. Né? E aí, muitos aqui vão dizer, poxa, João, mas o preço do produto ele é definido pelo mercado, sem dúvida. O preço do produto, muitas vezes, é no mercado, mas muitas vezes você tem o controle do preço do produto com o mercado como referência e você pode sintonizar esse preço de acordo com a sua matriz de custos e esse preço do mercado, fazendo com que você tenha uma eficiência na sua receita para que você possa ter a cobertura adequada desses custos e despesas identificados adequadamente dentro do processo de levantamento das informações. Então, a controladoria ela é parte da controladoria, a contabilidade de custos, né? A controladoria de custos ela é
parte importante nesse processo. A gestão de riscos e conformidade. Muita gente pensa que a gestão ela é simplesmente uma obrigação da área de auditoria interna, da área de, sei lá, talvez dos comitês do conselho que né, estão envolvidos com riscos e conformidade, como comitê de auditoria. Mas, na prática, a gestão do risco e da conformidade ela tem que partir da controladoria. Porque na controladoria se trabalha a identificação e mitigação dos riscos financeiros e operacionais. Ela que levanta a mão e diz, opa, eu tenho vários riscos aqui envolvendo operação, envolvendo finanças, envolvendo regulação, envolvendo todas as áreas em que a empresa está inserida, está, né, dentro do contexto de operação dela, e a controladoria pode chegar e dizer, opa, eu preciso mitigar esses riscos aqui de uma determinada forma. E aí, claro, ela vai atuar em conjunto com o comitê de auditoria, com a auditoria interna, com a auditoria externa, mas ela é a área responsável por fazer essa identificação. Tá? E, obviamente, garantir que a empresa esteja em conformidade com essas leis e regulamentos aplicáveis, evitando, assim, penalidades e sanções. Ora, é diferente da questão contábil. Né? A questão contábil fiscal ela serve para uma situação, para a regulação contábil e regulação tributária. Aqui a gente está falando de uma coisa muito maior, que é, eventualmente, normas do Banco Central, normas da CVM, normas do MEC, normas do, sei lá, de saúde, né, da SUSEP. Então, a gente vai da ANS. Então, de acordo com cada área onde a empresa está envolvida, ela tem a identificação dos seus riscos envolvidos em cada uma desses poderes regulador para poder definir a conformidade das operações e aderência para a mitigação desses riscos. Tá? Compliance e governança, né? A garantia do cumprimento dessas leis, regulamentações e políticas internas, promovendo uma cultura de ética e transparência. Ora, a controladoria, aí você fala, poxa vida, mas compliance e governança não é o conselho de administração, não é a presidência que tem que definir? Não, somente. Né? O compliance e a governança, ela pode ser e ela deve ser sugerida pela controladoria. A controladoria ela tem um papel de olhar a empresa como um todo e dizer, olha, eu preciso de comitês, eu preciso de órgãos internos que vão definir minhas normas de compliance e governança para que a empresa tenha a proliferação de uma cultura que ela seja ética e de transparência. Né? Como a maioria dessas fraudes que a gente falou, daquelas empresas que apresentaram questões relacionadas à fraude ali no primeiro slide, muitas delas elas tinham processos de compliance e governança muito bons, mas a cultura de ética e transparência ela podia não estar muito bem disseminada, porque determinadas fraudes e problemas contábeis, quando eles acontecem, não é um somente que sabe, não é um somente que está envolvido no negócio. Você tem uma cadeia de envolvimento que aí você tem uma ruptura ética e de transparência do ambiente da empresa, entendeu? Então, tudo isso faz com que a controladoria tenha essa função maior de poder olhar tudo isso e tentar mitigar todos esses problemas. Tá? Pessoal, até aqui, alguém tem algo a falar, que queira... que deu uma passada melhor, que ficou alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, ok. Bom, importância da controladoria. Né? De novo, né? Fundamental na análise da saúde financeira da empresa. Hoje reúne dados de cada transação, investimento, receitas e custos. Seus relatórios apontam indícios de desperdícios, inadequações e, em casos críticos, chegam a revelar desvios de dinheiro. Além de fornecer as informações para aumentar os lucros, organizações que possuem controle interno têm suporte para uma política de redução de custos. Né? Muitas vezes a área de controladoria, e aí cabe muito à cultura da empresa, ela olha a controladoria como aquela área do controller do fulano de tal, que é responsável pela redução do custo da organização, né? Que trabalha na busca pela eficiência, né? Como eu falei aqui, na eficientização desses custos e despesas,
para poder maximizar o resultado auferido pela empresa. Criar mecanismos de custos é uma saída inteligente, mas que precisa de cuidado para que o produto ou serviço não perca valor junto ao cliente. Então, a controladoria ainda precisa fazer esse link de que, ok, precisa se eficientizar custo, eficientizar a despesa, melhorar a qualidade da receita, mas tudo isso tem que ser feito de uma maneira que não se perca qualidade do produto, né, e, por consequência, valor junto ao cliente. Acho que muitos de vocês, principalmente quem está em serviço, sabem muito disso. E também na indústria, né? A indústria, muitas vezes, eu me lembro quando eu fazia auditoria quando eu estava na Price, fiz auditoria da Brahma, uma época, aqui em Fortaleza, eu me lembro que a Brahma de lá começou a trazer água, na verdade, puxar água que não tinha poço artesiano, puxar água que vinha do açude de Oroz. Porque o açude de Oroz ele teve uma ligação através de aquedutos para a cidade de Fortaleza e subsidiou a cidade, né, d'água, né, e entregou água para a cidade de Fortaleza. E como a fábrica da Brahma não tinha poço artesiano, ela não tinha autorização para ter um poço artesiano, ela puxou a água que vinha do açude de Oroz. E esse açude, né, ele é salinizado, essa água é um pouco salgada. Quando ele trouxe, através de canos para a cidade de Fortaleza, essa água chegava altamente salinizada. E a água é um produto, é um componente primordial na fabricação de cerveja. Só que a empresa não dispunha de equipamentos suficientes para poder fazer a dessalinização completa da água. Moral da história, a cerveja perdeu sabor. E ninguém queria comprar cerveja de Fortaleza, a cerveja Brahma de Fortaleza. Então, outras fábricas da Brahma tiveram que vender, né, tiveram que abastecer a cidade de Fortaleza, porque a cerveja, eles perderam a produção inteira de cerveja. Você fala, poxa, mas aonde isso tem a ver com redução de custo? Muito provavelmente, na hora que se buscou a redução de você não fazer um poço artesiano, puxar água do tratamento normal da rua, em tese, você não talvez tenha feito a economia em determinados equipamentos para dessalinizar essa água que impactou na qualidade do produto. Então, assim, e naquela época se perdeu o valor junto. Para recuperar isso foi assim bastante complicado para ir lá de Fortaleza começar a voltar a produzir uma cerveja que a turma voltasse a beber. Tá? Então, para que isso não aconteça, é preciso investir em uma otimização de custos, tomando, inclusive, medidas que no início podem aumentar o valor gasto na produção, mas após pouco tempo resultam em maiores lucros. Essa seria uma delas. Eu teria que comprar uma máquina desalinizadora de maior potência, algum outro produto para poder fazer a dessalinização adequada dessa água. Eu ia ter um investimento maior, ia aumentar, de repente, o custo de produção desse maior investimento e as consequências desse maior investimento. Todavia, a longo prazo, isso se pagava porque eu teria um produto que ele continuaria tendo maior saída dentro da cidade. Então, neste contexto, né, a controladoria ela responde por um dos 4 fatores que contribuem para a otimização de custos. Processos operacionais, a estrutura organizacional. Então, a controladoria opera em toda a estrutura organizacional para deixar a estrutura simples, rápida, ágil, para que os processos operacionais sejam desenhados e executados. E você tenha informações adequadas e investimentos em tecnologia. Então, a controladoria, apesar de eu vejo muitas controladorias onde a área de tecnologia fica embaixo do controller. Assim, eu pessoalmente acho isso um erro. A área de tecnologia ela tem que estar separada, mas andar junto com a controladoria na questão dos investimentos a serem feitos para tornar eficiente a operação da empresa. E os controles internos. Tá? Nada mais efetivo do que o processo de auditoria, de controladoria ou atuação da controladoria, do que controles internos adequados. Então, quando a gente olha uma informação que sai da contabilidade, quando a gente olha a informação que sai do financeiro, uma informação que sai da área de operações, não quer dizer que essas informações não tenham a mão da controladoria, muito pelo contrário. Essas operações, via de regra, têm a mão da controladoria no momento em que a controladoria ela atua na melhor estrutura de controles internos para que aquela informação que saia de uma determinada área ela saia confiável e que seja suporte para tomadas de decisão.
Bom, aqui a gente vai começar a ver, gente, e aí eu trouxe, como eu falei, né, o exemplo da C, para a gente poder olhar um pouquinho como isso funciona. Eu queria saber se vocês, até agora, está tudo ok, tem alguma coisa que vocês entenderam que não faz muito sentido pela experiência de vocês, ou que vocês escutaram falar, alguma besteira que vocês acham que é trazido para cá? Eu tenho, olha só, nessa parte Não. da gestão aí de fraude, o que a gente vê muito hoje no mercado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Nós, obviamente, temos empresários aqui de vários segmentos de mercado, e para muitos, a controladoria, a gestão contábil, a gestão financeira, saindo a gestão financeira do básico, para muitos nós empresários é mais complexo de entender. A parte de tributação, né, o aviso dessa tributação para a Receita, essa mudança de tributação quando se faz necessário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se você vai falar um pouquinho mais à frente, sobre essa mudança de tributação também pela controladoria. Por exemplo, saindo do Simples Nacional, indo para um lucro presumido ou um lucro real, o que o empresário tem que ficar atento? Porque a gente vê também que tem muitas pessoas que vestem aí uma roupagem, né, que são excelentes aí controles, que fazem mudanças tributárias aí, são, você sabe, manobra tributária, e acaba que o empresário, não detendo desse conhecimento, acaba entrando nesses mágicos que eu falo, né? Que falam que são uma contabilidade ou que são controles que fazem mágicas com a Receita ou com compensações, né? E quando o empresário vai ver, não existem essas compensações, na verdade, o cara está fazendo uma fraude. Então, eu queria que você falasse como que a gente, empresário, pode tomar cuidado em relação a esse tipo de coisa, porque, pelo que eu estou vendo, tem muita gente que está fazendo isso. Cris, isso é uma pergunta do milhão, tá? Mas eu vou tentar ser objetivo e tentar trazer para cá experiências. Eu vou dar o exemplo e aí minhas duas últimas experiências, e uma no varejo de massa, que é venda de eletrodomésticos, venda de mobília, né, colchão, móveis, etc. E a própria ser educacional, tá? Ou seja, duas coisas diferentes totalmente, uma educação, outra varejo, uma educação com alguns viés, outra varejo puro. E na máquina de vendas eu atuei como diretor de controladoria, então eu posso falar um pouco mais né, com experiência como controller. Aqui na eu sou CFO, mas a controladoria está dentro da área financeira. O que é importante nessa condição, tá? Você está cercado de pessoas ou de empresas ou de estruturas que dê segurança nessa situação. Segurança plena, eu vou já te dar uma má notícia, você nunca vai ter. Infelizmente, o Gerdau já deu uma palestra aí dizendo que, por mais que ele se esforce, ele nunca vai conseguir saber se ele está 100% certo em tudo que ele está fazendo do ponto de vista tributário, principalmente, que foi o foco da sua pergunta. Tá? De fato, assim, o sistema tributário nacional ele é um sistema altamente complexo. Ele privilegia a interpretação muito mais do que o objetivismo, tá? Então, assim, a gente tem, sem dúvida nenhuma, situações em que você tem aqueles controles que eles são voltados a gerar resultado por práticas tributárias, eles atuam muito mais na gestão fiscal, e tem empresas que demandam essa gestão fiscal, tá? Não estou dizendo que aqui é errado ou certo, tem empresas que demandam. Então, assim, eu digo isso pelo varejo, e a máquina de vendas foi um exemplo quase que claro aí, porque ela foi do céu ao inferno em pouco tempo, né? Por conta exatamente vamos dizer assim, de você não ter na prática uma gestão efetiva do todo, que impactou a gestão do miúdo, tá? Então, assim, apesar
apesar de você ter estruturas que elas possam te dar suporte, raramente se vai ter 100% de certeza de que tudo está sendo feito da maneira correta. Todavia, você pode se cercar disso. Então, nessas duas empresas, na máquina de vendas e na Feira Educacional, eu me cerquei de profissionais e estruturei uma área que se chama compliance fiscal ou compliance tributário. Tá? Então, nada, eu trazia para eu tinha essa área mais ao meu controle, né? Ou seja, eram áreas que eram independentes da apuração tributária da empresa, e eles simplesmente olhavam tudo que quem estava fazendo a apuração tributária na empresa, né, naquele momento, eles revisavam tudo que era feito. Além disso, eu tinha um processo de revisão periódica por uma empresa independente de todas as práticas contábeis, de tudo que era feito tributariamente, da empresa, mesmo depois de eu ter entregue as declarações fiscais. Tá? Porque, assim, você tem a questão de fraude é uma coisa. Uma outra coisa é você ter uma interpretação errada da legislação e você, obviamente, sofrer a penalização por isso. Outra coisa é você ir no limbo daquela interpretação e ter argumentos para defender aquela interpretação, porque a lei ela não é objetiva e abre essa brecha de você interpretar de uma maneira diferente e defender essa interpretação e ganhar muitas vezes. Tá? Então, assim, de novo, a questão tributária é um negócio altamente complexo e ele, de fato, é impeditivo para muitos empreendedores, muitos donos de empresas, muitos acionistas, investidores, de entender determinadas operações. Tá? Mas, de novo, um departamento de controladoria, onde faça um bom acompanhamento das normas tributárias, onde você não tenha um viés de falta de ética da pessoa que está ali, ou seja, ele pode até propor operações mais agressivas, onde ele tem teses definidas e que são defensáveis e que, de repente, a empresa entende que faz sentido assumir aquele risco. E também depende muito do apetite do risco do dono da empresa, do controlador da empresa. Entendeu? Se ele tem um apetite a um risco maior, ele vai, de repente, aceitar um limite ali da regulamentação. Se ele tem um apetite ao risco menor, ele não vai aceitar. Qualquer coisa que possa trazer um risco adicional para ele, ele vai já refutar e dizer que não quer ir por aquele caminho. E você tem uma área que possa fazer o compliance, possa fazer a checagem de compliance da operação que sai da contabilidade, que sai da área tributária da empresa. Entendeu? Então, assim, de fato, você tem razão. Tem gente que só pensa, e aí eu vou sair agora dos controles e vou para as empresas, né? Ou seja, as empresas vendem grandes economias, e não estou dizendo que empresas grandes não caem nisso não, tá, gente? Empresas grandes caem nesse tipo de situação. Empresas grandes, muitas vezes, elas subdimensionam a avaliação daquilo que está acontecendo, daquilo que foi proposto por um terceiro, e vão em frente assumindo um risco desnecessário muitas vezes. Tá? E tem empresa que sabe o risco que está correndo, tem empresa que sabe que vai ser autuada, que sabe que vai ser multada, mas ela, de repente, fez um planejamento financeiro para aquela atuação, para aquela multa, e que ela entende que faz sentido, né? Ao invés da empresa ter que pagar, sei lá, um juros muito maior no mercado, ela vai pagar os juros do tributário para defender depois uma multa, etc. Eu já conheci empresários que pensam dessa maneira. Entendeu? Então, assim, vai muito do apetite ao risco tributário, vai muito da estrutura que o dono, que o empresário se cerca em relação à estrutura contábil e de controladoria da empresa, e vai muito também do padrão ético que esse empresário adota para os seus funcionários, entendeu? Eu sei que não fui objetivo, tá, Cris? Eu não tenho. Não é um assunto nem para ser objetivo mesmo, não. É um assunto até melindroso, assim, mas é porque muitos de nós muitos entendem, mas eu, por exemplo, eu estou aprendendo agora com isso. Uhum. E eu vejo muito milagreiro aí no mercado, vendendo milagre, compensação, tributário, mudança de um tributo para outro, que vai vantagem, e eu sou uma pessoa que desconfio muito disso. Se cerque, minha sugestão, se cerque de pessoas que você confia e que tem reputação no mercado para poder chegar para você dizer, Cris, isso aqui não faz sentido, isso aqui pode trazer um problema mais sério. Se você estiver disposto a correr o risco, ok. Se não tiver, não vai. Bacana, muito bom, muito bom. Obrigada. Ah, nada. Alguém mais, gente? Bom, vamos lá. Um pouco disso na prática, tá? Deixa eu minimizar aqui, porque senão vai ficar me atrapalhando.
Isso aqui é um exemplo de organograma da área de controladoria, tá, gente? Cada empresa, dependendo do tamanho, aqui eu até coloquei, precisa ser analisada a estrutura da empresa, os níveis hierárquicos, a regulação da atividade, a necessidade de reporte. Tem uma série, né? Das empresas que eu já passei e das empresas que eu vi enquanto eu era auditor, cada uma tinha a sua forma de fazer, seu organograma específico, sua maneira de olhar a controladoria, e não é errado nem certo, é só a forma como a empresa pretende cuidar daquilo que é importante dentro da atividade de controladoria. Então, uns, por exemplo, dividem a atividade de controladoria com controladoria e planejamento financeiro. Na SER, por exemplo, ela tem um planejamento financeiro à parte da controladoria. Isso por quê? Porque, como é uma empresa de capital aberto, tanto o CFO anterior como eu, nós preferimos manter separado para poder a controladoria cuidar da parte mais técnica, mais de compliance, de controle, e o planejamento financeiro, fazer as atividades gerenciais que a controladoria deveria fazer. Mas, na prática, as duas áreas são controladoria. A diferença só é que a forma de trabalhar as duas é diferente, entendeu? Do ponto de vista de organograma, mas as atividades são as mesmas. Então, num exemplo aqui eu trouxe, né, o controller, que é o cara, é o diretor de contadoria, é um gerente sênior, é um gerente da área, um coordenador, muitas vezes, mas ele, em tese, teria embaixo dele essas áreas. Tá? Então, a contabilidade propriamente dita, a área fiscal, uma área de relatórios. A área que eu digo, gente, não precisa ser uma área, não precisa ser uma pessoa cuidando disso, mas um processo. Tá? Então, eu posso ter os relatórios sendo feitos pela contabilidade, eu posso ter o relatório sendo feito pelo planejamento orçamentário, etc. Tá? A área de planejamento de orçamento, que é o que chamam aqui de planejamento financeiro, custos, riscos e compliance e controles internos. Então, quando você olha uma empresa de mercado, empresa de capital aberto muito grande, em tese, a controladoria tende a ter essa estrutura mais completa. Tá? Então, aqui não tem receita de bolo. A contabilidade é o que a gente conhece contabilidade. Emite o balanço patrimonial, emite o resultado, emite as apurações fiscais, já conectando aqui com a parte fiscal, emite o E-Social, emite o contábil lá, a escrituração contábil digital, o ECD. Então, assim, faz a parte normativa do negócio, tá? Então, contabilidade fiscal não tem diferença. Quando eu olho aqui custos, relatórios e planejamento orçamentário, eu já olho a parte mais gerencial. Tá? Custos, eu posso até ter uma questão ainda técnica e mais regulatória, porque nas indústrias eu preciso ter o controle de custo que dê suporte ao registro contábil. Tá? Então, aqui eu posso ter tanto a visão de custos do ponto de vista regulatório, quanto a visão de custos do ponto de vista gerencial. E aí os relatórios, o planejamento e o orçamento, ele trata do que a gente praticamente falou até agora, quer dizer, a análise de informações, a estratificação de dados, a geração de informações que são úteis para a tomada de decisão, planejamento e controle, tudo isso está relacionado a essa parte gerencial da controladoria. E, por fim, essa área que cuida eu diria assim, da parte mais vulnerável da empresa. Né? Muita gente acha, mas a vulnerabilidade é a contabilidade, porque tudo cai lá na contabilidade. Beleza. Mas se a empresa não tiver um processo bom de controles internos, o que cai na contabilidade cai ruim. A contabilidade pode ser a melhor do mundo, ela pode transformar uma bola de futebol americano naquela bola de futebol normal, bonitinha, redondinha, mas ela vai ter um trabalho muito maior para poder fazer isso, vai requerer um esforço muito maior, pessoas a mais para poder rodar todo esse processo. Tá? Então, um controle interno bem desenhado, ele dá suporte a tudo isso aqui de uma maneira muito mais ágil, mais fácil, mais simples, e dá a perspectiva das pessoas em cada uma dessas áreas trabalhar de uma forma muito mais tranquila com a assertividade, com a confiabilidade das informações. E, obviamente, a questão de riscos e compliance, é o que a gente também vai focar daqui a pouquinho, olhar um pouquinho na perspectiva de risco. Como é que a gente desenvolve bons controles internos? A gente desenvolve bons controles internos quando a gente conhece os riscos da empresa. Então, é claro que você tem o risco de vários processos, mas você só consegue mitigar e fazer com que a empresa não tenha problemas em relação a fraudes ou a gaps de controles internos, porque aqueles controles internos estão sendo cobertos pelos riscos que foram identificados, pelo mapeamento de riscos, né? Aqueles controles internos estão cobrindo
os riscos que foram identificados em um determinado mapeamento de risco. Tá? Então, essa área é uma área importante dentro das organizações. De novo, não precisa ser uma área com 300 mil pessoas. Às vezes, tem uma pessoa somente responsável por garantir os controles internos e fazer o mapeamento dos riscos. Às vezes, é uma área de auditoria interna. Às vezes, é uma área de compliance efetivo, entendeu? Eu conheço empresas que ela tem áreas de compliance totalmente diferente da área de auditoria interna, que é totalmente diferente da controladoria, entendeu? E faz sentido pelo nível de regulamentação, pelo nível de informações ou o ambiente que aquela empresa está inserida, o segmento de negócio que aquela empresa está inserida, tá? Então, de novo, assim, olha isso aqui e digo, puta, eu tenho que ter, então, 300 pessoas aqui para controlar tudo isso. Não. Eu já vi controladoria com 5, 6 pessoas que faz tudo isso aqui, tá? Obviamente, você tem, para isso acontecer, você tem que ter um puta de um sistema funcionando direitinho, os controles internos bem azeitados, uma empresa com um nível de governança muito alto, com alçadas de aprovação muito bem definidas, com tudo funcionando da melhor maneira, que aí você tranquiliza para ter pessoas que estão trabalhando de forma inteligente para gerar informações que são úteis para a tomada de decisão. Mas também já vi empresas que precisam de uma baita estrutura de pessoas por trás, porque ainda ou tem controles internos que são insuficientes, ou, de repente, a complexidade de operação da empresa é tão grande que ela precisa de um pouco mais de segurança através de pessoas checando diariamente ou periodicamente aqueles controles ou aquelas informações. O controller, esse coitado aí que está, né? O controller é um cara que ele tem como objetivo básico aí, dever básico, extrair e consolidar informações relevantes, confiáveis e oportunas, gerando relatórios que vão auxiliar as tomadas de decisões dos gestores das áreas e da diretoria da organização. Muitas vezes até dos acionistas, né? Porque uma empresa como a SER, por exemplo, ela emite informações para o mercado. Então, o acionista, ele precisa, ele demanda essa informação. A sua responsabilidade é garantir a execução dos recursos da empresa da forma mais rentável possível, tendendo a ser a balança entre risco e remuneração de capital da empresa. Ou seja, quando a controladoria funciona da maneira como ela tem que funcionar, todos os indicadores de remuneração de capital, de retorno do capital, retorno dos ativos, rentabilidade, endividamento, etc., ele parece um reloginho, é tudo muito bem organizado, muito bem arrumado, e poucas vezes você vai ver saídas específicas do padrão, do histórico daquela empresa, porque a empresa está na mão. Muito embora você tenha situações de... Ela fez a aquisição de uma empresa que ela, na hora de plugar dentro da outra, gerou um problema maior e você tem uma oscilação maior daqueles indicadores. Perfeito, isso é sazonal, isso é pontual, mas a controladoria faz com que esses indicadores, em um determinado tempo, voltem ao normal. Então, o controller ainda é responsável por planejar, organizar e desenvolver planos econômicos financeiros. Eu quero investir numa nova linha de produção, numa nova fábrica. Quem é que é responsável por fazer esse estudo? O controller. O controller tem ali as informações necessárias, ou ele vai buscar as informações necessárias para desenvolver um plano econômico financeiro, seja com informações externas, seja com informações de mercado, seja com informações macroeconômicas, para mostrar para o acionista, para o empresário, que aquele é um bom ou mau investimento, ou quanto tempo ele vai precisar operar naquele investimento para poder se pagar. Tá? Analisar informações contábeis e de performance para reduzir perdas, aumentar o lucro e acompanhar projeções de faturamento. Ou seja, de novo, né, a contabilidade atuando aí para poder ele olhar preditivamente o futuro e dizer, poxa vida, isso aqui, se a empresa faturar X, eu preciso manter meu nível de custo de despesa nesse patamar aqui, eu não vou comprometer a qualidade do produto, não vou comprometer a qualidade do serviço oferecido, mas eu vou continuar gerando receita. Todavia, se o mercado tombar e o faturamento reduzir em X%, ele faz um teste de estresse e vai chegar numa conclusão de que determinados custos ou despesas eles vão ter que ser reduzidos, diminuídos ou cortados para que a empresa continue gerando lucro ainda preservando a qualidade que ela demanda, né, que ela requer. Definir diretrizes que estejam aliadas ao planejamento econômico e estratégico da empresa, ou seja, aquele planejamentozinho que a gente conhece, missão, visão, valores, etc., PDCA, o controller ele tem que estar alinhado com tudo isso para poder fazer com que isso se converse com as informações que ele está gerando e vice-versa, que as informações que ele está gerando se conversem com esse alinhamento.
se a missão da empresa é ser a melhor empresa de fabricação de satélite do mundo, e ele privilegia a redução de custos em detrimento à qualidade, é muito provável que ela não chegue a esse objetivo. Então, isso tem que estar muito bem alinhado para que ele possa entender qual é, né, o principal objetivo da empresa, qual é a estratégia da empresa, para que ele consiga montar a estratégia de controles, a estrutura de controles e de informações e de custos e despesas para que aquela empresa tenha o sucesso ou atinja aquele objetivo dela. Tá? Acompanhar e estudar o mercado em que a empresa está inserida. O controller, ele não é um especialista. A gente fala, pô, mas o controller é um especialista. Não, o controller não é um especialista, o controller é um generalista. Muito embora ele precise dominar muitas das áreas, e aí não entram só áreas técnicas, entram áreas de marketing, entra a área de vendas, de gestão, etc., que ele precisa dominar para poder analisar a empresa como um todo e saber inserir o nível de informação e de números, né, das operações dentro desse mercado. Tá? Não adianta o controller tá ali fazendo o beabá e o cara não sabe se, de repente, uma perda de renda no mercado vai impactar o produto da empresa, que, por consequência, vai colocar por água abaixo todo o planejamento financeiro, entendeu? Então, ele tem que estar alinhado a toda a expectativa do que o mercado espera dele, tá? Para aquele segmento da empresa. Bom, avaliar os ciclos operacionais e verificar onde é possível melhorar e definir ações corretivas. Tá? Então, esse é quase um cara que, na prática, você fala, pô, mas isso é um diretor financeiro. O diretor financeiro tem um jurídico, tem compras, tem outras áreas embaixo dele que ele precisa se preocupar. O controle ele vai ser, vamos dizer assim, o controle é um degrau para o diretor financeiro. Bom, antes de mostrar um pouco sobre a C, e aí falar um pouquinho, eu vou fazer um... Eu estou compartilhando a minha tela, deixa eu ver. Deixa eu dar uma parada aqui. Vou compartilhar com vocês, por exemplo, uma das... Vocês estão vendo aí uma tela com o nome Ser Educacional, não é isso? Isso aqui é um... Sim? Sim, estão enxergando legal. Legal, então vamos lá. Então isso aqui, por exemplo, é um release de resultados, é o que a gente entrega para o mercado de uma maneira gerencial. Eu vou mostrar o que é o contábil, né? Vou mostrar o que é o gerencial. Então isso aqui é o gerencial. Aqui foi pego tudo que a contabilidade traz, que a controladoria traduz, né? A contabilidade gera, a controladoria traduz e trabalha junto, nesse caso da C, com a área de relações com investidores, para gerar essa informação gerencial e operacional para o mercado. Então, aqui eu falo de indicadores operacionais, falo de como a empresa melhorou seus números qualitativos, quantitativos, e entrego também os números contábeis traduzidos para o modo gerencial. Como, por exemplo, ó, deixa eu vir para cá. Tá. Isso aqui, na contabilidade, isso é um número gerado pela contabilidade. Quando eu falo da minha receita bruta, receita líquida, é um número gerado pela contabilidade. Todavia, aqui eu trago uma visão do que é a receita líquida por cada negócio, por cada linha de negócio dentro da empresa, por exemplo. Tá? E aí eu vou, aos poucos, mostrando a contabilidade e o gerencial das informações que o mercado inteiro acessa. E, gente, isso aqui está público, tá? Se vocês entrarem lá no link da ri.sereducacional, vocês vão lá na área de informações ao mercado, tem lá a aba de resultados, e você consegue olhar a apresentação, demonstração financeira, release de resultados, tudo que você precisar, a planilha de fundamentos, etc. Tudo que você precisar ver do ponto de vista financeiro está lá. Né? A gente brinca que a nossa vida é literalmente um livro aberto, porque tudo que praticamente a C faz está no site da gente. E não só a gente, né? Quer dizer, toda empresa de capital aberto deve ser assim, tem que ser assim. Tá? Então, a gente sai entregando para os investidores, para os acionistas, para os analistas de mercado, para, né, quem quer olhar como a C opera, quais são os indicadores de rentabilidade, o caixa que ela gera,
a despesa de pessoal que ela tem, está tudo aqui, ó, tá? No mercado. E aí, isso aqui é um material que ele toma por base tudo que a controladoria gera. A diferença só aqui é que a nossa área de relações com investidores, ela coloca isso numa linguagem para o mercado. Mas a grande maioria dessas justificativas de variação de números, etc., tudo isso sai da controladoria, analisado pela controladoria. Tá? Então, esse é um dos outputs da controladoria. E o outro é a demonstração financeira, que é o que é requerido, de fato, que vem da contabilidade. Balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, mutação do patrimônio líquido, fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, notas explicativas com as principais variações, as principais aberturas, as principais contas de balanço patrimonial e resultado, análise de acessibilidade, tudo isso que é requerido pela CVM enquanto reguladora, né, da atividade no mercado de capitais. Tudo isso vai numa demonstração financeira que ela é entregue ao mercado a cada trimestre. Tá? Então, esses são os deliverables da controladoria, sem tirar nem pôr. Não quero passar muito tempo aqui, senão a gente passa horas, tá? nesse demonstrativo. Mas deixa eu voltar lá para a apresentação e aí já colocando aqui algo mais específico. Bom, todos conhecem a SER, né? Quando vocês olham a SER, qual é a dimensão que vocês veem a SER? Aí eu vou passar aqui para a gente... A SER é um grupo com 37 empresas, 13.600 colaboradores. Pô, beleza, João, isso aqui é muito fácil. Você faz um balanço patrimonial, você faz o fluxo de caixa, faz tudo bonitinho e está o número da SER educacional. Ah, o que é que a SER educacional faz? Atividade de ensino. Ela é muito reconhecida pela sua atividade de ensino. Hoje, são 300 março, né? Base março, tudo isso aqui é número do mercado. Base março, 354 mil alunos. Poxa, que legal! Mas ela tem também duas outras áreas. Saúde e tecnologia. Eita, quer dizer que agora eu preciso fazer meu demonstrativo de resultado da área de ensino, da área de saúde, da área de tecnologia. Meu fluxo de caixa da área de ensino, da área de saúde, da área de tecnologia. Entregar informações para os diretores das áreas de ensino, de saúde e de tecnologia. Exatamente. Mas, quando eu olho a área de ensino, eu tenho dois produtos da área de ensino, duas linhas de negócio. O ensino presencial, 152 mil alunos, o ensino à distância com 202 mil alunos. Eita, eu preciso entregar o fluxo de caixa, a demonstração do resultado para os diretores, para o diretor do EAD, para o diretor do presencial. Vejam que a coisa vai começando a estratificar. Vocês vão ver onde eu quero chegar com isso. Mas na área de saúde eu também tenho subdivisões. Eu tenho a saúde animal, que são os hospitais e clínicas veterinárias, e tenho a saúde humana, que são as policlínicas. Puxa vida, além de entregar a demonstração do resultado, fluxo de caixa para os diretores do presencial e do EAD, eu também preciso entregar para o diretor da saúde animal, da saúde humana. Também. Poxa vida, entraram mais 3 negócios aqui, são 2 edtechs, um marketplace e uma fintech, uma empresa de tecnologia voltada a finanças. Eu também tenho que entregar demonstração do resultado, fluxo de caixa, para esses diretores de tecnologia. E cada negócio desse aqui tem um diretor. Legal. Bom, o que era aparentemente fácil começou a ficar complicado, certo? Dentro do ensino eu tenho 59 unidades. Do ensino presencial eu tenho 59 unidades. No ensino digital eu tenho 59 polos próprios, que são as unidades, e 961 polos de terceiros. E aí? Como é que eu acompanho esses meus negócios? Cada unidade tem seu demonstrativo de resultado, com as informações pertinentes à demonstração do resultado, as variações, composição de receita, explicação das variações de receita, de custo e despesa, indicador de ineficiência, indicador de indisponibilidade de custo, uma série de coisas.
Se eu for, de novo, passa a noite todinha aqui falando. Mesma coisa para o EAD, ele tem seus indicadores próprios que eu preciso montar para poder dizer, olha, eu tenho uma demonstração do resultado do EAD, mas eu olho como é meu retorno por polo próprio, qual é meu retorno pelos polos de terceiro dentro do negócio. Saúde, hospitais e clínicas. Eu tenho que definir o que é hospital e definir o que é clínico. O hospital tem uma forma de operar, o que é a clínica tem outra forma de operar, né? Na parte animal. Na parte humana, eu tenho policlínicas. Nas EdTechs, as EdTechs são empresas de conteúdo, a Marketplace tem curso livre, a Fintech tem uma conta digital e crédito a terceiros. Veja que o negócio vai começando a ficar complicado. E tudo isso a controladoria tem que entregar informações para cada um dos gestores desses negócios, desses subnegócios, dessas áreas de conhecimento. Poxa, legal. Terminou, né, João? Não. Dentro do ensino presencial e EAD, eu tenho cursos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos. Eu tenho áreas de conhecimento, humanas, saúde, engenharias, tecnólogo, e tenho 2.116 cursos associados à minha estrutura de ensino. Ou seja, as minhas 59 unidades e meus 961 polos, eles me trazem a necessidade de ter 2.116 cursos para ofertar para os meus alunos, para o meu público-alvo. Eu tenho que gerar informação para entender qual a minha área de conhecimento, se é saúde que me traz melhor negócio, se é humanas, se é engenharia, se humanas me traz melhor negócio sendo digital, entendeu? Começa, isso tudo sai da controladoria, gente. Curso, eu tenho que ter a minha margem por curso, porque senão como é que eu vou manter um curso que ele traz um resultado negativo para o meu negócio? Eu vou operar, eu tenho que saber qual o curso que traz uma margem negativa para poder mitigar, melhorar aquela margem, fazer aquela margem virar positiva ou dar lucro, dar retorno, para poder eu manter aquele curso, porque se ele me traz uma margem negativa, eu vou ter que arrumar uma forma daquele curso ser oferecido em uma outra linha, como digital, virtual. Eu tiro os alunos desse curso ou sugiro que os alunos desse curso vão para um outro curso de melhor aptidão para eles e tudo mais. Então, isso aqui é trabalho de formiguinha, fora que isso aqui também envolve o pricing, né? O famoso pricing. Eu tenho que olhar o mercado de atuação junto com a área de operações, com as diretorias das unidades, para entender meus competidores na região, público-alvo, formandos do ensino médio, entender quais os preços que são praticados em função do poder aquisitivo da região. Veja, tudo isso é atividade da controladoria. Dentro de saúde, a gente tem 39 filiais e nas policlínicas temos 6 especialidades: nutrição, odontologia, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, principalmente essas seis especialidades. E eu preciso entender quais dessas especialidades está dando mais resultado para poder a gente ajustar para todas elas darem melhor resultado ou, eventualmente, descontinuar uma que não esteja dando bom resultado. Então, assim, já começa a ter algo que sai do tradicional, que é olhar a empresa fechada ser educacional e olhar por cada linha de negócio, por cada produto que a empresa oferece, por cada forma que a empresa, que a gente chama de unidade geradora de caixa, eu olho por cada unidade geradora de caixa para fazer com que aquela unidade faça uma geração de caixa, tenha uma geração de caixa que seja salutar para a empresa como um todo. Tá? Você faz, poxa, João, terminou por aí, né? Isso aqui, gente, a gente está olhando só a operação de ponta. E a operação de back-office, como funciona? É o centro de serviço compartilhado. Então, beleza. Então, meu centro de serviço compartilhado, vamos lá. Está todo mundo lá, eu estou lá, o presidente está lá, o diretor de operações está lá, minha equipe de controladoria, equipe de planejamento, equipe de regulação, equipe de tecnologia. Joga tudo num bolo só e vamos tocar esse negócio. Verdade? Claro que não. Eu tenho meu centro de custos. Centro de custo corporativo, centro de custo de back-office, centro de custo de apoio, tecnologia é um centro de custo, financeira é outro centro de custo, operações é outro centro de custo, marketing é outro centro de custo, administrativo é outro centro de custo, e assim vai. Você faz, poxa, mas você apura resultado para todos esses centros de custos? Sim. Obviamente, o centro de custo ele não tem receita. Então, mas eu tenho que saber quais são as despesas que estão compondo aquele centro de custo para poder
trabalhar na melhoria das despesas e dos custos que estão ali, para essa área de apoio e back-office, que é o centro de serviço corporativo, não pesar na estrutura geral, não diminuir a rentabilidade do negócio, ou ela ser eficiente o suficiente, eficiente suficientemente para poder manter o negócio lucrativo e gerando resultado. E aí? Alguma dúvida até aqui? Alguma? Faça um pelo menos. Oh. E, gente, isso não é só na conta, isso não é só na cena educacional, tá? Você imagina uma Gerdau, uma empresa mundial, você imagina uma GE, que faz de, como diria um chefe meu, de atracagem de navio a parto de raposa. Você tem empresas mundiais que têm vários segmentos de negócio em várias áreas, e que dentro de cada segmento de negócio tem vários produtos, várias linhas de negócio, e que ele vai estratificando o resultado por cada um desses para poder entender e fazer com que cada um desses seja lucrativo. Assim, os negócios de vocês. É claro que vamos guardar as devidas proporções, mas isso aqui já é um bom subsídio para vocês entenderem o seu negócio, estruturarem o seu negócio, sabendo que precisam tomar cuidado e ter um olhar crítico, um olhar cuidadoso para essa estrutura de controle, de maximização da rentabilidade, né, e de controle de custos e despesas, para que a empresa tenha payback, a empresa gere caixa, a empresa seja lucrativa, seja rentável. Então, eu tenho uma empresa, tenho uma startup aqui, que ela é uma startup de, sei lá, de fabricação de cadastro eletrônico. Um chute aí, negócio aqui, cadastro eletrônico. Tá, mas esse cadastro eletrônico precisa também do solado eletrônico. Beleza, já são 2 produtos. Você precisa entender qual desses 2 produtos te dão melhor retorno. Entendeu? Então, assim, pensem sempre nisso. Na hora que estruturarem um produto novo, vocês têm que estruturar toda a parte de controle para poder fazer com que aquele produto seja analisado de forma suficiente para te dar as informações que você precisa para poder turbinar a venda dele, turbinar a operação dele, ou ele ser trabalhado como algo incremental ao seu produto principal. Você pode ter um produto principal que ele vai gerar o teu negócio e vários produtos paralelos que eles podem não estar dando resultado tão bom, ser tão eficiente, mas eles estão trabalhando em prol do produto principal. Então, essas coisas têm que ser bem analisadas e bem definidas na hora de você estruturar novos negócios, estruturar novas linhas de negócio, novos produtos, né, novos serviços, para que isso né, você não caia naquela vala comum de você não conseguir ter sucesso, não conseguir rentabilizar seu negócio, porque você não olhou individualmente cada um dos seus produtos. Vamos lá, são 10 para as 10, vou tentar acelerar aqui. Bom, uma análise da performance, né? Como é que se começa uma boa análise de performance? Primeiramente, por um bom demonstrativo de resultados. Eu trouxe aqui um exemplo da C, né, que a gente usa e como está no mercado, está mais ou menos como está no mercado, não tem muito problema. Mas a gente estratifica lá, ó, eu olho meus custos de serviços prestados, o que eu gastei com o pessoal, que são basicamente os docentes e o pessoal de unidade, custo de ocupação, aluguel com a energia elétrica, água, telefone e tal, os serviços que presto na unidade, os materiais que eu uso diretamente atrelado ao meu negócio. Então, né, lucro bruto ali, centro administrativo, custo. Tem uma área do custo que ele é feita do centro administrativo. Né? Então, por que isso? Porque a gente entendeu que, apesar do custo estar na ponta, eu posso ter um apoio específico no centro administrativo que eu torno o negócio mais eficiente. Da mesma maneira, pessoal em cargos dentro das despesas, que aí é toda a estrutura de controle no geral, serviços prestados, serviço de tecnologia, de auditoria, de contabilidade quando tem, de tributário, de, sei lá, RH, de marketing, que for aqui dentro, manutenção em materiais, comerciais em marketing, inadimplência, né, a famosa PDD, para o que não conhece a sigla, isso aqui é a tradução da inadimplência, é a perspectiva de inadimplência que a empresa tem. Então, tudo isso aqui eu vou olhando passo a passo para entender como eu gero meu EBITDA, que é a minha geração de caixa operacional, se eu preciso ajustar esse EBITDA por algum motivo, e
existem vários motivos de ajuste EBITDA. Quanto é o meu resultado operacional, que é o famoso EBIT, e, por fim, qual é o meu lucro e prejuízo do período, né, que é a minha margem líquida. Então, isso aqui eu preciso, lucro e prejuízo é uma forma de dizer, né? Para mim tem que ser lucro sempre, mas, obviamente, período. Mas, obviamente, a gente nem sempre consegue alcançar isso, ou, às vezes, uma sazonalidade do negócio. Eu tenho um mês que ele, sazonalmente, ele traz um prejuízo porque ele tem uma venda baixa naquele mês e a minha estrutura de custo e despesa está montada para aquilo, para que eu não possa diminuir naquele mês. Mas que, ao longo do ano, ela se recupera e traz um resultado lucrativo, etc. Tá? Então, quais são os principais aspectos a considerar? O resultado do negócio. Consolidado, no nosso caso, ser educacional. Linha de negócio, ensino, saúde, tecnologia. Qual é o produto? Graduação, pós-clínica, hospital, policlínica. Eu olho as filiais, olho por área de conhecimento, olho por curso, vejo o CSC, quais são os centros de custo, a linha de despesa. Que tipo de periodicidade eu vou considerar? O ideal é que se considere, no mínimo, mensal, né? Existem empresas que trabalham semanal, quando eles têm informações muito boas, muito prontas, principalmente da parte quantitativa de vendas, etc. Trabalha com informação semanal, show. Eu já trabalhei, tinha uma reunião semanal quando eu estava na máquina de vendas, na segunda-feira pela manhã, onde a controladoria preparava durante o final de semana o fechamento da venda da última semana, né? E tinha que apresentar para todos os diretores da empresa, numa plenária na segunda-feira. Então, trimestral, semestral, dependendo da necessidade do ciclo operacional, da regulação. Anual, é exigido fiscalmente, então, anualmente você tem que apresentar essas informações. Então, tudo isso começa por uma análise de performance, começa por um bom demonstrativo de resultados. Tá? Outra coisa, você não precisa se apegar à contabilidade, né? No caso do demonstrativo em si, na contabilidade os números vão vir dela. Mas você pode dar um turnaround ali, fazer de ponta cabeça ali e mudar as informações da maneira como se elas se apresentam, não os números. Você muda as informações para definir o seu modelo melhor de acompanhamento. Tá? Esse é o demonstrativo de resultado gerencial, né, João? Você consegue adaptar ele na necessidade do seu negócio, né? Exatamente. Nem tudo o contábil ele tem as exigências, né? Exatamente. O contábil, cara, sendo bem sincero, o contábil ele serve para alguns fins. Mas para olhar gerencialmente o negócio, ele precisa ser interpretado. A interpretação vem daqui. Como é que eu quero ver? Nós olhamos nosso negócio pela geração de caixa. Principalmente pela geração. Claro que pelo resultado, óbvio. Mas eu preciso entender que se meu negócio gera caixa, porque eu posso estar gerando resultado sem estar gerando caixa. Algumas empresas chamam de PNL, né? PNL. Aqui, como é serviço, a linha de serviço aqui. Mas tem empresa que for indústria, vai ter aqui o custo do produto vendido, aí ele abre dentro do custo, qual foi a porção de pessoal, qual foi a porção de material aplicado, qual foi a porção do custo do insumo direto, entendeu? Tudo isso aqui é de acordo com o negócio. Tá? Você consegue montar ações muito mais assertivas e mais rápidas, né? Sem dúvida. E aqui, quando eu falo de análise vertical, significa dizer qual o percentual que cada despesa e custo desse tem em relação, por exemplo, à receita líquida. E eu olho, a qualidade está ali. Eu sei que a minha empresa, historicamente, o meu custo é, sei lá, 35% da receita líquida. Beleza. Se chegar um mês de 42%, você vai dizer, porra, tem alguma coisa errada. O que foi que aconteceu? Entendeu? Aí você compara tudo isso com o orçamento, né? Compara com o ano anterior, porque o ano anterior é um balizamento. E o orçamento já foi balizado no ano anterior, por exemplo. Né? Razoavelmente balizado, eu diria. Não totalmente, mas razoavelmente balizado. A não ser aquelas empresas que fazem orçamento base zero. Mas aí eu preciso olhar para entender onde é que distorceu. Se o que distorceu foi o meu orçamento, se distorceu foi a minha sazonalidade, né, do realizado. Eu faço uma análise horizontal do que foi realizado versus orçado, realizado versus ano anterior, para poder entender onde eu estou crescendo, onde eu estou perdendo. Entendeu? Legal. Quando eu olho os dados em geral, informações do negócio, com estratificação que permita análise depurada. Por exemplo, qualitativa e quantitativa. De novo, vou trazer o exemplo da SEI, mas isso aqui serve para tudo. Eu não poderia passar horas aqui trazendo vários exemplos de várias indústrias. Mas, por exemplo, na SEI a gente olha o número de alunos matriculados final e o número de captação por semestre, que o meu ciclo é semestral. Então, eu vejo no ensino presencial, no ensino à distância, vejo como está a medicina, vou pensar, eu tenho um produto que ele é principal, que ele é, né, a minha estrela dourada. Então, essa minha estrela dourada eu quero acompanhar de perto, entendendo quantos alunos estão ali, quanto a gente está captando, etc. Olha o meu ticket médio para saber se o ticket médio está subindo, está descendo, eu estou perdendo, estou ganhando, entendeu?
olho a minha composição da minha base de clientes, ou seja, no caso da CEI especificamente, quantos alunos tem em saúde, quantos tem humanas, quantos tem engenharias, quantos tem tecnólogo, quanto era isso no ano anterior, qual foi a minha variação, entendeu? Então, tudo isso é de acordo com o que você entende do teu negócio. Meus dados operacionais, o que é que eu olho? Eu olho quantidade de turmas, eu olho alunos por turma, né, que é um indicador bom. Olho funcionários administrativos docentes, hora-aula docente, alunos por funcionário, alunos por funcionário administrativo, funcionário docente, quantidade de horas-aulas. Tudo isso é extremamente importante para eu poder definir meus indicadores de ponta, né, do negócio, da operação, para poder dizer, pô, beleza, esses indicadores estão de acordo com o que eu entendo ser bom para o meu negócio e que sazonalmente está fazendo sentido. Tá? Então, isso é a avaliação qualitativa e quantitativa do seu negócio. Quando você olha o financeiro, aí você vai um pouquinho mais, né, a fundo nas informações financeiras, além do resultado, tá? Estou falando do resultado, ele é principal, tem que existir. Aí aqui eu olho o fluxo de caixa, quanto eu estou gastando de quanto eu estou gerando de EBITDA, quanto eu estou gastando de amortização de dívida, quanto eu estou pagando de juros de dívida, quanto é o meu investimento, né, o CAPEX, se eu estou pagando dividendos, se eu estou captando empréstimo, né, quanto meu caixa variou, se eu tenho um empréstimo, se eu tenho dívida, quanto é esse indicador de endividamento que eu tenho, porque a saúde de uma empresa ela é medida pelo indicador de endividamento. Se o indicador de endividamento ele é muito alto, é um problema. Se esse indicador de endividamento ele é alto e a sua dívida está para ser paga no curto prazo, o meu problema ainda é maior. Entendeu? Então, aqui, através do endividamento, eu consigo ver como isso se ajusta dentro do meu negócio. E aí eu vou definir... Desculpa. Eu vou definir ações para isso. Eu vou rolar dívida, vou buscar no mercado uma dívida com custo menor, vou estratificar essa dívida para buscar um produto que me dê uma dívida mais de longo prazo do que uma de curto prazo. Entendeu? Começar uma dívida que seja baseada em índice de inflação e não de índice de juro, taxa de juro, moeda. Então, assim, ele vai me dar a possibilidade de alocação de capital do meu negócio. Aqui, olha, ó, indicadores de atraso de inadimplência, quanto eu estou recebendo em atraso do meu faturamento, quanto esse faturamento está ficando inadimplente, né, depois de um determinado período. CAPEX, quanto eu estou gastando em CAPEX, com construção, com reforma, com equipamento de operação, mobiliário, etc. Veja, tudo isso aqui eu estou sempre comparando com alguma coisa. Ou eu comparo com orçamento e com o ano anterior, ou eu comparo só com orçamento, ou eu comparo só com o ano anterior. Eu tenho que ter um parâmetro. Não adianta dizer, poxa, beleza, eu gastei tanto. Tá, mas o que é que isso está me dizendo? Gastou quanto em relação ao quê? Quanto foi o ano passado? Quanto foi o seu SOL? Entendeu? Quanto isso representa da receita? Quanto representava antes? Então, você precisa ter esses indicadores para você poder entender o seu negócio de uma maneira muito mais depurada para tomar decisão. Por exemplo, centro de serviço compartilhado, eu falei que era uma área de despesa. Eu quero entender quanto a presidência gasta, quanto a diretoria financeira gasta, cada departamento dentro da diretoria financeira gasta, a diretoria de operações, a diretoria de tecnologia, e assim vai para todos os centros de custo dentro do centro de serviço compartilhado. Estou acelerando um pouquinho, gente, por causa da hora, para não... Explicação de variações. Por exemplo, a minha receita líquida aqui, isso aqui não tem... eu botei o número, tá, gente? Não tem nada a ver com o conselho educacional. A minha variação de receita líquida no real orçado foi de 21 milhões de reais. Tá, mas vê só. Se eu não tivesse mexido no preço, quanto eu teria ganho pela quantidade de alunos, sei lá, vou sugerir aqui que seja alunos, quantidade de alunos que eu captei? Eu ganhei 43 milhões de reais aqui na quantidade de alunos que eu captei a mais sem mexer no preço. Tá, mas eu mexi no preço, não só captei alunos, eu mexi no preço. Quanto esse preço me trouxe, essa mexida no preço me trouxe? Ele me trouxe um prejuízo de 22 milhões. Então, eu só captei muito aluno porque eu baixei meu preço. Entendeu? E isso me trouxe uma variação de receita de 21 milhões. Estou satisfeito com isso? Show de bola. Maravilha. Não estou satisfeito porque eu não queria ter baixado o preço. Eu quero ganhar aluno, mas sem baixar preço. Entendeu? Aí eu vou atrás do mix aqui que me dê, eventualmente, os mesmos 21 milhões de reais, mas com menos alunos e estabelecendo um preço melhor. E assim vai. Tá? Aí eu comparo isso com o ano anterior, ao invés de comparar com o orçado, eu comparo com o atual, com o ano anterior. Então, com o ano anterior já mudou. Com o ano anterior eu ganhei 43 milhões, 42.700 aqui, mas em relação ao ano anterior eu fiz um aumento de preço que apesar de eu não ter previsto no orçado, eu fiz um aumento de preço apesar de não realizar do orçado, eu ter previsto um aumento,
mas que eu acabei operando menos, mas esse menos ainda foi maior do que o meu preço do ano passado e que me deu um ganho de 27 milhões, 28 milhões. Entendeu? Então, são variações que a gente faz direto só na controladoria. Ah, eu tenho uma composição da variação do custo com o pessoal. Está aqui. Meu custo com o pessoal variou 9 milhões de reais. Puxa vida, como é que isso foi estratificado? Ah, 4 milhões e tanto, 5 milhões veio do dissídio, ou seja, só o dissídio, sem aumentar salário de ninguém, sem contratar mais gente, só o dissídio daria 4 milhões e 900. Tá, mas eu contratei gente. Quanto foi o custo da minha contratação? Quanto isso interferiu no meu resultado? Foi 2 milhões. Ah, mas eu aumentei o salário das pessoas também. Eu saio isolando os ofensores e calculando esses ofensores de maneira isolada. Gasto de marketing, quanto foi que eu gastei com mídia on, com mídia off, com institucional. Então, todas essas variações, todas essas explicações, todas essas análises são feitas pela controladoria. Somente a controladoria tem a base de dados, de números, o arcabouço completo para poder entregar com assertividade essas informações para qualquer operador dentro da empresa. Presidente, diretor, gestor de área, diretor de linha, gestor de curso, o que for. E aí permitir, né, esses dados, informações de negócio com a estratificação que permita análise depurada e permitir a avaliação da performance financeira, operacional e financeira com base nos mesmos, para poder haver uma tomada de decisão de forma estratégica. Tá? Então, basicamente, gente, esse é o produto final da controladoria. Claro que isso, obviamente, nunca vai ser exaustivo. Cada empresa tem seu modo de ver, tem seu modo de fazer, tem seu modo de interagir com os seus, né, pares, com seus entes internos, externos, etc. E que demanda de forma diferente cada uma dessas análises. Se você me perguntar se existe um livro de receita para isso aqui, existe. Você tem que olhar o que a sua empresa demanda, quais são as informações que você precisa, que tipo de informação ela é importante para a tomada de decisão, para quem você tem que entregar informações e adaptar as informações de acordo com isso. Você vai fazer isso de primeira certinho? Não, você vai fazer um primeiro e dizer, poxa, isso aqui foi insuficiente. Você entrega para um segundo, o segundo vai achar top. Vai entregar para um terceiro, o terceiro vai dizer, pô, não me adiantou nada, tá uma porcaria. E isso aí você vai ajustando mês a mês, período a período, até chegar num dashboard de informações, indicadores, no book, como a gente chama. A gente gera na controladoria um book de informações, uma apresentação de resultados, com todas essas informações que hoje o Conselho de Administração da Ser Educacional entende que é suficiente para discutir o negócio Ser Educacional. Tá? Bom, gente, são 22h05. Eu acho que aqui eu vou passar muito... Eu queria só dar um stop aqui. Alguma dúvida, algum esclarecimento adicional, algo que vocês entenderam que ficou de fora, algo que queiram ressaltar, dizendo, João, isso aqui ficou difícil demais, ficou complicado. Eu queria ter de vocês aí o que é que vocês entenderam ou podem concluir em relação a tudo que a gente viu até agora. Todo mundo quietinho aí, pô, ninguém vai falar? Todo mundo dormindo, pô. Assim, na minha percepção, né, que são os indicadores chaves, né, que um gestor precisa ter para que ele tome as decisões baseadas em fatos, né, bem auditados, e para que ajude na estratégia de sair de uma posição que às vezes não está favorável, ou às vezes está favorável e intensificar mais a ação. Então, o gestor necessita desses indicadores aí, né? Isso aí, Donei. Eu acho que você falou coisas interessantes e é por aí mesmo. É você entender o seu negócio e onde você quer chegar com ele. Se ele está gerando maus resultados, você saber onde operar para ele passar a gerar bons resultados. Se ele já está gerando bons resultados, você saber onde você pode apertar um pouco mais para poder aquele resultado ser ainda melhor. E que muitas vezes o pessoal, poxa, João, mas você nunca traz um negócio. Não existe, de novo. Como a gente está falando aqui para um público que ele é bastante heterogêneo, seja de conhecimento, seja de negócios,
É muito difícil trazer indicadores efetivos, tá? Mas você tem que sentar com o teu gestor, o diretor da empresa que está tocando o negócio, o gerente, o cara da ponta, o vendedor, e perguntar para o cara, bicho, qual é a informação que você gostaria de receber que é importante para você conseguir trabalhar da melhor forma e otimizar o negócio. Ele vai te dizer. Você vai para o cara de logística, o cara vai te dizer. Você vai para o cara de compras, o cara vai te dizer. Você vai para o cara de departamento pessoal, o cara vai te dizer. No final, você vai montar um dashboard com esses indicadores e entender como a contabilidade e a contadoria pode subsidiar essas informações. Aí você vai arrumar seu controle interno para isso, fazer uma série de coisas. Entendeu? Que aí você passa a realmente dirigir a empresa, né? Senão você fica com o véu nos olhos, papá. Você está dirigindo? Não, você não está. Então, a gestão é gerir a ação de acordo com a direção que você quer levar. É isso. Cara, eu já trabalhei em empresa onde empresa de um dono só, uma das passagens que eu tive aí rápidas, e o cara, eu levava altas avaliações de performance do negócio, avaliações de viabilidade do negócio dele, de alguns produtos, e o negócio do cara era, por exemplo, fazer galpão logístico. E ele comprou esses terrenos há, sei lá, 30 anos atrás, que valiam R$5.000. Aí eu colocava o preço implícito do terreno para mostrar para ele que se ele fosse comprar esse terreno em algum outro lugar, quanto é que era o negócio que valia e tal. Ele diz, ó, esquece, tira o valor do terreno daí, porque o terreno eu comprei a R$5.000, e o que eu quero de remuneração disso é CDI mais, sei lá, 3% ao ano. Se passar isso aqui, eu já estou satisfeito. Eu disse, bicho, você não precisa de mim. Entendeu? Precisa de mim. Se está satisfazendo, pega o número da contabilidade, faz um cálculo rápido aqui, tudo ok, tchau. Entendeu? Então, assim, são coisas que o próprio empreendedor, ao longo do tempo, ele vai entendendo o que é que ele precisa e, a partir dali, o que ele consegue tomar de decisões em relação às informações que ele recebe. Tá? Show de bola. Bom, gente, só rapidamente aqui, eu vou realmente passar rápido. Olhando riscos, né, e de uma forma geral, controles internos e riscos, já que a gente falou tanto de controle interno, controle interno nada mais é do que um processo, né, relacionado com o objetivo de proporcionar um grau de confiança razoável na concretização dos objetivos da empresa, principalmente relacionados à eficácia e eficiência dos recursos, confiabilidade da informação financeira e cumprimento das leis. Basicamente é isso. Se você for olhar, claro, ele se estratifica com mais 2, ou 3, ou 5, ou 10, mas esses 3 são os principais. Você quer eficientizar e tornar esse recurso mais eficaz e eficiente. Você quer confiabilidade das informações financeiras e quer que as leis e normas sejam cumpridas. Tá? Então, através de um bom sistema de controles internos, você vai garantir que isso esteja acontecendo. Já os riscos são os eventos que afetam, de alguma forma, o cumprimento desses objetivos. Né? São situações que impactam de forma direta a administração, a organização. Tá? Então, quando a gente olha os controles internos, existe um negócio chamado COSO, que é um comitê americano, The Committee of Sponsoring Organizations. Ele é ligado ao Conselho Americano de Contadores e Auditores, e que ele definiu uma estrutura para fins de montagem e desenho dos controles internos para dar maior segurança e confiabilidade às informações. Então, ele abre em objetivos de controle e de controles de monitoramento, né, e de cumprimentos, na verdade, para que esses controles internos sejam suficientes para que a empresa possa atingir os objetivos dela. Tá? Então, tem esse cubozinho aqui, eu vou depois disponibilizar o material para vocês, e aí, no cubo, esse cubozinho é importante vocês tentarem entender. Isso aqui, obviamente, é muito alto, muitas vezes, para os negócios que vocês estão, mas existem o COSO para pequenas empresas, para pequenos negócios, que isso que acho que faz sentido olhar sempre nessa visão. E, por fim, risco, né? Quando a gente olha, existem 7 riscos que eles são tradicionais em todos os negócios, em qualquer negócio, né? Você tem o risco operacional, o risco financeiro, o risco de tecnologia, o risco de decisão, o de controle, o inerente e o de negócio. Cada um deles tem uma forma de você entender cada risco desse e buscar ferramentas de mitigação desse risco através de um bom sistema de controles internos e através de um bom mapeamento através da matriz de risco. Da matriz de risco, que é um modelo pelo qual você atribui notas, atribui expectativas
relacionadas aos riscos que estão aqui, tá? Aos principais riscos envolvidos aqui. Cada risco desse, na verdade, ou cada área de risco dessa, você estratifica. Você pode ter N riscos operacionais, N riscos financeiros, N riscos de tecnologia e assim por diante, tá? E para cada risco que você identificar dentro desses pilares de risco que a gente colocou na página anterior, você atribui o risco é alto ou baixo e a probabilidade dele acontecer. Na hora que você cruza o impacto de ser alto ou baixo risco com a probabilidade de acontecimento, que ela vai de muito baixo a muito alto, você atribui notas a cada um desses riscos e você encaixa esse risco na matriz. Então, quando você, no caso bem simples aqui, quando você atribui essas notas e esses riscos eles são imputados ou colocados nessa matriz, você vai entender quais dos riscos que você precisa tomar cuidado ou precisa diminuir a incidência ou a possibilidade de incidência dele, o impacto que eles têm, que são esses vermelhinhos aqui, que são as notas, né, 8, 9, 12, 16, que é o trabalho da multiplicação ali dos fatores. Quais são os riscos que você tem que monitorar para que eles não se tornem um risco alto, que são os amarelos, o 4 e o 6. E quais são aqueles riscos que você pode conviver com eles por eles não apresentarem nenhuma alta probabilidade de acontecer, ou se acontecerem, o impacto vai ser baixo. Ou se terem um médio impacto, mas a probabilidade de acontecer vai ser baixa. Então, você identifica os riscos, sabe quais são os tipos de riscos que a gente viu aqui, identifica os riscos dentro de cada um desse tipo de risco, dá uma nota de impacto e probabilidade para cada um desses riscos e posiciona esses riscos na matriz de acordo com a nota, para poder saber de que forma você pode vir a ter um problema na sua empresa e mitigar, desenhar os controles, as ferramentas, os acompanhamentos, a governança, para fazer com que esses riscos não se materializem e, por consequência, você não tenha um problema muito sério na sua empresa. Bom, eu tive que, de fato, acelerar por conta do horário, peço desculpas aí, mas também comecei 10, 15 minutinhos ali mais tarde por conta da Lilian. Queria saber se alguém tem mais dúvidas aqui para a gente, sei lá, de alguma maneira, poder elucidar aí nos próximos minutos. Eu sei que foi técnico, eu sei que é uma conversão de juízo, né, como a gente chama aqui, quando a gente vai para umas situações que são mais técnicas, mais densas, do ponto de vista de informação, de conhecimento, e muitas vezes que muitos não dominam. Então, né, eu tenho essa dificuldade, por exemplo, quando eu vou discutir tributos. E olha que é uma área que eu não vou dizer que domino plenamente, mas é uma área que eu tenho uma razoável dominância, mas toda vez que eu vou discutir situações tributárias, eu tenho que estar com a mente aberta, focado para poder tomar, absorver o conhecimento e tomar decisões. Eu sei que aqui o negócio é um pouquinho mais denso, mas eu queria ter um feedback de vocês aí, as dúvidas que vocês têm, para poder, eventualmente, sair daqui com elas. E também, se tiverem, eu vou, quando eu disponibilizar o material, vai estar meu telefone, vai estar meu e-mail. Vocês podem me contactar à vontade aí para tirar essas dúvidas. Então, João, o que eu vejo aqui é a gente elevar o nível de consciência mesmo. Elevar o nível de consciência e pegar isso aí e entender que é uma parte essencial do negócio que, às vezes, a gente ignora por falta de conhecimento. E que a gestão, né, eu aprendi que uma empresa, um empreendedor sem gestor quebra e um gestor sem empreendedor quebra. É um equilíbrio e que, às vezes, a gente tem que entender qual é o nosso perfil e entender, você tem um perfil mais empreendedor, tá, mas você precisa passar lá, entender as regras de gestão do negócio para que você valorize isso, né? Ele eleve a consciência, valorize isso para que você faça parceria ou traga alguém que possa fazer melhor do que você, que às vezes a pessoa não é sistêmica, e que, senão, o negócio fica patinando e não vai para o próximo nível, porque você não faz uma gestão legal. Então, você não direciona as suas ações em cima de indicadores claros, e aí as coisas não vão. Esse é um aprendizado aí.
É isso aí, já participei de perto de negócios que foram, assim, espetaculares quando anunciados, né? E que, ao longo do tempo, a falta de alinhamento entre a gestão estratégica, o presidente, os acionistas com o corpo executivo, fez com que a empresa literalmente falisse, tá? Eu estou falando da máquina de vendas, não é novidade para ninguém. A máquina de vendas, ela foi uma empresa que, na época, quando ela aconteceu em 2011, foi uma empresa que chegou a um faturamento em 2014, ali, mais ou menos, 2013, de 10 bilhões de reais. Nós brigávamos com a Magazine Luiza pelo segundo lugar no varejo brasileiro. O primeiro era a Via Varejo. A gente brigava com a Magazine Luiza pelo segundo lugar. E por indefinições estratégicas dos acionistas, né, e, obviamente, desalinhamento disso em relação à gestão, o negócio não foi. Não adiantou a gente implantar controle, não adiantou ter uma controladoria atuante, não adiantou ter, sabe, a gente ali no back-office tentando bater o bumbo para o pessoal. Se não aconteceu porque, infelizmente, os donos não estavam imbuídos desse mesmo espírito. Então, quando há esse desalinhamento, não adianta, né? Por mais que o dono diga, não, mas eu sei gerir o negócio e eu que conheço. Bom, então faz o seguinte, me diz aí como é que faz um caixa, como é que você fecha um caixa, como é que você olha o seu fluxo de caixa. Eu disse isso para um gestor, para um dono uma vez, entendeu? Porque o cara achou que, né, as coisas estavam indo por água abaixo porque a contabilidade foi implantada. E ele disse, pô, você está lascando a minha empresa porque você implantou a contabilidade. Eu mostrei para ele exatamente o contrário, que não, eu vou impedir que a empresa minimamente quebre muito rapidamente, exatamente o que a contabilidade está implantada, ela vai passar agora a ter informações. Entendeu? Então, assim, são coisas que elas precisam estar muito alinhadas. O controller, ele tem que ser o cara de confiança da administração, né? E, normalmente, esse controle está abaixo do diretor financeiro, então ele tem que estar alinhado com o diretor financeiro. Muitas vezes, tem empresa que o diretor, na máquina mesmo, eu era diretor de controladoria e tinha um diretor financeiro. E a gente era par. Então, ele não tinha nenhuma, né, gerência sobre mim, eu não tinha nenhuma sobre ele. Tratava de coisa diferente, ele na área financeira e eu na área de controladoria. A gente tinha um VP de finanças que pegava os dois ali. Então, assim, tem que ter esse alinhamento. Se não tiver, cara, me desculpe, o negócio não vai bem. Pode até não quebrar, porque o negócio pode ser tão bom que, mesmo mal administrado, o negócio vai em frente. Mas ele está deixando de rentabilizar da melhor forma, pode estar deixando de puxar daquele negócio o melhor que o negócio tem a entregar. E uma outra coisa boa assim, também que a gente tem que levar consciência, e dizem assim, a sociedade é difícil, tal. A sociedade, ela não é que é difícil, a culpa não está na sociedade, está na pessoa que tem que desenvolver a competência de ser sócio. Porque, às vezes, vou lá de conta, eu busquei pessoas que tinham perfil de gestão, mas, às vezes, o empreendedor, né, ele tem que saber na hora que tem que puxar e na hora que tem que ser freado. E quando você entrega esse freio com um gestor ou o empreendedor não sabe a hora de dar uma freada, ou o gestor, você entrega, ele sempre vai freando e não desenvolve a competência, que são pessoas que pensam diferente, mas por isso que o empreendedor deve passear pela gestão e o gestor deve passear lá para o lado do empreendedor para desenvolver as competências e saber na hora que tem que ouvir e na hora que tem que se posicionar. E aí você cria aquela sintonia, a harmonia, e a empresa começa a crescer, né? Então... O americano chama isso de entrepreneurship, né? Que é o espírito de dono, o espírito de empreendedor. Então, acho que todo gestor, principalmente das áreas principais, ele tem que ter o espírito de dono, ele tem que estar junto do dono, do empresário, para discutir igual para igual com o empresário. Por mais que o empresário domine muito mais o negócio por estar ali, né, operando nele e tudo mais, mas ele tem que tentar discutir de igual para igual para dizer, olha, isso aqui tem um problema sério por conta disso, disso aqui, e deixar o empresário seguro ou minimamente ciente, né, do que vai acontecer se eventualmente tiver algum desalinhamento nesse sentido. Entendeu? Eu já vi inúmeras vezes empresários dizendo, não, mas eu quero assim porque eu quero assim. Tá bom, e o negócio não foi bem porque houve esse desalinhamento, entendeu? E realmente, esse perfil do cara que vai estar cuidando das áreas de controle, ele tem que estar muito alinhado com o perfil do empresário, mas
também com o perfil de que ele saiba, né, fazer o contraponto necessário na hora que for preciso. Porque não adianta, o empresário não está ali só para escutar isso é bom, isso é bom, isso é maravilhoso. Tem coisa que ele vai escutar que vai doer, mas que o gestor, o controller, o diretor, ele vai saber atuar em conjunto para mitigar os problemas e gerar sucesso para aquele negócio. Isso aí. Pessoal, mais alguém? Renan Maciel aí, o Raoni. Eu vou ter que estudar bastante aí. Vou ter que pegar esse teu material e ler bastante, porque, olha, tem muita coisa aí que eu passei batido. Cara, eu acho que assim, de novo, né? Acho que eu costumo dizer, principalmente para essa nova geração, que contabilidade e finanças, eles têm que estar muito na cabeça dos gestores, independente de que área o cara vai estar gerindo. Ele pode estar gerindo o marketing, mas ele tem que não estou dizendo que ele tem que ser contador, não, tá? Mas, assim, entender dos conceitos contábeis, entender dos conceitos financeiros, para poder interagir com o negócio. O dono, mais ainda. Entendeu? Eu já trabalhei para um dono que não entendia bolhufa de contabilidade. Ele achava que a contabilidade era pagadoria. Entendeu? Então, assim, tem que ser realmente. Acho que é importante fazer, né? Existem cursos, treinamentos, mentorias de contabilidade e finanças para não contadores e não financeiros, mas que é muito importante ter esse alinhamento, porque senão só o gestor vai estar falando, do outro lado o empresário não vai conseguir entender a linguagem e, por consequência, talvez nem conseguir traduzir aquilo para um negócio, entendeu? É bem isso que tu falou agora, que é o que eu estava pensando, de cara, eu preciso entender um pouco mais, até mesmo para poder instruir melhor o meu contador sobre o que eu faço, né? Eu também tenho uma empresa de tecnologia, a gente atua na área de venda de ingressos, na área do Simpla, e aí tem algumas questões que a gente está enfrentando algumas dificuldades por não ter conhecimento. E aí isso gerou multa, e aí então o que acontece? Então a gente está tomando prejuízo por não ter conhecimento. Então, eu preciso aprender mais esse trem aí. Cara, e aí entra o que eu falei logo no início, ali, acho que foi para a Cris, se não me engano, que você precisa buscar os especialistas. Entendeu? Não adianta eu pensei em te chamar, digo, vou chamar esse cara aí para bater um papo com ele. Vamos pegar uma luz do fim do túnel aí. Tô à disposição, cara. Assim, obviamente, esses negócios disruptivos, eles são muito diferentes. A gente tem um dentro da C, que é o nosso GoCurso, né, que é o marketplace lá, e tem carrinho de venda, tem tudo. E é um negócio totalmente disruptivo. Você tem ideia, a gente está contratando uma pessoa que conhece desse negócio, porque nem o nosso contador da C, nem eu, propriamente dito, conheço a operação. Sei operar no negócio, sei gerar as informações, mas do ponto de vista tributário, do ponto de vista contábil, que pode gerar problema, cara, a gente está trazendo um cara que é especialista nisso, entendeu? É isso que eu estou buscando também. Está contratando esse cara, esse prestador de serviço, que ele é especialista e vai nos dar essa condição. Por exemplo, a gente tem uma fintech, que é o nosso Biuni, né, o banco digital, e o banco digital ele não usa a contabilidade da C, é uma contabilidade à parte de um especialista de contabilidade para bancos, para empresas financeiras, entendeu? Então, assim, não adianta você dizer, esse cara é meu contador, ele vai fazer de atracagem de navio a parte de raposa, né, como dizia meu chefe. Ele não vai fazer, cara. O contador, ele pode ser um cara muito bom tecnicamente, mas ele não vai, principalmente no mundo de hoje, que mudou completamente o modelo de negócio de muitas coisas, de muitas operações, ele não vai saber de tudo. Então, você tem que buscar os especialistas. Mas foi bastante aprendizado, só que muita coisa assim ficou no ar, assim, tipo, eu não estou entendendo. Eu sei, é denso. Por isso que eu disse, é sacanagem me colocar depois da Lilian, cara. A Lilian é um negócio mais leve, mais de negócio, que todo mundo... Não, mas é importante. Para mim, abriu bastante a visão em muitas coisas que eu não tinha nem um pouco de conhecimento. Aí, que bom. Fico feliz. Mas estou à disposição. Obrigado, hein? Vou chamar. Aí, vamos lá. Fala, João. Tudo bom? E aí, Rony? Tudo certo, cara? E você? Bom, mais um ano aí ouvindo tua apresentação. Ano passado estava aqui também. Pô, legal, cara, eu me lembro, sim. No passado foi auditoria, né? Foi um pouquinho diferente. Foi. Mas é sempre um aprendizado aí. Muitos gatilhos aí você dispara em cada apresentação tua. É como você disse, o assunto é bem técnico e uma pena que não está todo mundo aqui, porque é um assunto muito importante para
acompanhar e para todo qualquer empresário ter de forma clara na cabeça. Lógico que, como você disse, ninguém vai sair expert de um dia para a noite em relação a esse assunto, né? Mas o importante é saber que tem onde buscar informação, e você apresentou de forma muito clara aí, e vocês aí estão sempre abertos aí a receber dúvidas nossas aí, eu sei disso. Queria agradecer aí a tua apresentação, foi muito enriquecedor para a gente hoje. Obrigado. Legal, eu que agradeço a interação e ficar até esse horário aí escutando esse terrorismo, né? Um pouco do terrorismo aqui. É um terrorismo importante de conhecer, né? Eu já fiz uma mentoria na área tributária e, cara, no final estava todo mundo assim, aqueles olhos de sem saber o que fazer, o que dizer. Eu disse, infelizmente eu não tenho realmente, né, nenhuma boa notícia, porque de fato a área tributária é a área mais complicada, entendeu? O pessoal ficou dizendo que eu estava parecendo um terrorista, né? Mas cuidado, eu acho que mais do que nunca a gente tem que se cercar, como eu falei no início ali para a Cris, tem que cercar dos cuidados, cercar de bons profissionais, cercar de bom senso, principalmente. Às vezes o próprio empreendedor ele fica cego ali porque ele acha que conhece o negócio dele melhor do que todo mundo, mas ele talvez ali na cabeça dele a estrutura que ele montou, mas ele talvez não conheça o que é que ele tem que fazer para poder dar subsídio, dar suporte, dar embasamento para aquela estrutura. Então, trabalho também desse profissional, dos profissionais que assessoram os diretores, os gerentes, os executivos dele, também assessoram ele para poder abrir a cabeça e dizer, cara, assim, vai com calma, porque tem um colchão aqui que você precisa colocar embaixo para se cair, né? Você não cair de cabeça na cerâmica, entendeu? Mais ou menos por aí. Exato. É isso. Então, obrigado aí pelo feedback. Muito obrigado, eu queria te agradecer. Para mim foi bem importante esse teu passar de conhecimento aí. Me ajudou, legal, gente. Ajudou bastante. E até porque eu vinha umas dúvidas também nessa área que tu trouxe de conhecimento, e aí me ajudou a clarear bastante. E agora eu vi que eu estou precisando de bastante assessoria. Não, cara, o Celso pode passar aí minhas informações, eu vou disponibilizar amanhã a apresentação, vou só ajustar umas besteiras que eu percebi aqui. E de novo, estou à disposição. Vai ter meu telefone lá, é o WhatsApp, pode dar uma zapeada ali, entendeu? E te ajudo no que for necessário nesse sentido, entendeu? Da gente trocar ideia, indicar algum profissional, indicar algum especialista para te dar um norte aí e te apoiar. Tá bom, muito obrigado, hein? Ok, gente. Maravilha. Bom, 12h30, Celso. Passei 20 minutos do tempo, mas acho que foi importante. Valeu a pena demais. Quero agradecer aí também aí sua mentoria, que hoje realmente a noite foi sensacional, né? 2 assuntos assim extremamente importantes e que todo mundo tem um interesse assim pleno, né? Muito bom. Legal. Beleza. Pessoal, tá bom. Boa sorte para todo mundo. João. Vamos falando. Obrigado. E tudo de bom. Aproveitem bastante para todo mundo. Que é top. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, não esquece de preencher a pesquisa lá amanhã que eu vou mandar o link, hein? Beleza? Valeu, até semana que vem. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.